Então, eu sou Marlene, tenho 15 anos que eu estou aqui na feira, bastante feliz com esse tempo que eu estou aqui, né? Só me trouxe boas recordações aqui e parabéns pela feira, está fazendo 50 anos. Bom dia, hoje eu estou muito feliz porque nós estamos comemorando 50 anos de feira no Timirim e eu faço parte dessa história. Meu nome é Marlene, eu moro em Ubaporanga, mas já me sinto uma timotense, porque tem muitos anos que eu estou aqui. E agradeço aos meus clientes e amigos por eu estar fazendo parte dessa história. Que Deus abençoe cada um de nós. Fala pessoal, nós da Banda Brilhar estamos aqui marcando presença, Cichinha. Isso, com certeza, galera. Venham pra cá, quem não veio ainda, vem sempre pra cá, que a festa tá bonita, tá apenas começando. Hoje, com muitas atrações especiais, aqui regionais, da cidade.